Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de sistema operacional. O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com processo, que é o capítulo 5 da apostila aí, né? Este capítulo apresenta vários conceitos relacionados a processos, né? Talvez essa parte de processos seja a função mais importante do SO, né? Que seria controlar os processos. Entre esses conceitos, né, estão a estrutura, o estado, o bloco de controle e as transições de estado do processo. Então, o processo tem uma estrutura, ele tem vários estados, ele tem um bloco de controle e ele transita por vários estados, trocando de estados, né, como se fosse uma máquina de estados. O conceito de processo é a base para a implementação da multiprogramação. Por quê? Porque a multiprogramação ela permite você trabalhar com vários programas ao mesmo tempo, né? Essa que é a ideia dela, né? Da multiprogramação. Ela permite você trabalhar com vários programas. Então, a multiprogramação é uma função do sistema operacional, né? O processador, ele sabe só executar as instruções. Ele não, tipo assim, o processador ele não sabe se está executando o programa da Tainan, se está executando o programa do César, da Juliana, do Cristiano. Ele não tem essa visão, né, de qual programa que está sendo executado. Ele executa instruções, ele é específico para instruções, né? Evidentemente que tem um nível de privilégio de cada instrução que ele executa, mas ele executa a instrução. A gerência de um ambiente com múltiplos programas, né, multiprogramável, é função do sistema operacional. Então ele é que vai cuidar de todos esses processos, né? Ele é que vai controlar a execução de todos os programas e o uso concorrente do processador, porque você tem um programa que quer executar, você tem um outro programa que quer executar, então é o SO que vai administrar tudo isso aí, tá? Essa aqui é a ideia. Bem, o que é um processo? Um processo, de uma forma mais simplória, vocês podem entender como um programa em execução. Então, se você tiver um programa em execução, né, você tem ali o processo. Essa que é a ideia, tá? Então, César, o que é um processo? Starta um programa aí, vai virar um processo. Ou, às vezes, um programa, ele pode ser múltiplos processos. Você pode ter mais de um processo nele, né? Então isso pode acontecer também. Ele pode ser... Um programa pode ser pai de um programa, né? Ele pode ser pai de um processo. A gente vai ver esse exemplo aqui. Então, entenda um programa como sendo um processo como sendo um programa, né? E qual que é a estrutura desse processo? Você tem um programa. Esse programa, ele tem as instruções aqui que o programador fez, né? A gente já viu vários programas aqui nas nossas aulas, elas estão escritas aqui no programa. Junto com o programa, você tem mais 3 estruturas aqui que compõem o processo, tá? Então, por isso que é de forma simplificada que o processo é um programa. Na verdade, ele é um programa mais o contexto de software, mais o contexto de hardware, mais o endereçamento, né? É isso que é o processo. Essa aqui é a ideia por trás do processo. Pessoal, só a propósito, essa implementação que nós fizemos aqui, sabe aquele GRUB que eu não coloquei? Eu estou com medo de ser ele, tá? Eu teria que refazer a instalação aqui para adicionar aquele GRUB. Eu acho que pode ser isso, tá? Por isso que não deu certo. Eu estou observando aqui, até agora ele não terminou, então eu imagino, né, que possa ser a questão daquele GRUB no finalzinho lá que eu não setei, porque eu não tinha 2 sistemas operacionais. Pode ser aquilo que ele ficou sem inicialização, então eu não sei se é aquilo, tá? Pode ser esse vacilo que eu dei aí na hora de realizar a instalação.
Mas eu de cara já vou deixar a outra aqui instalando, pra gente às vezes até no final da aula aqui a gente poder mexer, tá? Vou só colocar ela para instalar aqui. Acho que dá pra gente fazer dessa forma, tá? Já estou startando aqui. E à medida que eu for dando a aula aqui, eu já vou colocando ele para funcionar, né? O problema é que aqui ele é cheio de perguntas até que eu passo aqui, né? Ele demora um pouquinho aqui para poder. Eu vou fazer de novo aqui, peraí. Deixa eu só compartilhar essa tela, depois a gente retoma daqui. Não tem problema não, a aula fica um pouquinho maior. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela e eu vou fazer o processo de novo. Para quem aproveitar, quem chegou agora também já pega desde o início, né? Então tá aí, ó. Deixa eu parar a execução aqui, senão vocês não vão entender a lógica aqui do processo, né? Então eu vou lá, ó. Deixa eu excluir essa máquina, beleza, apagar todos os arquivos, beleza. Aqui eu vou digitar aqui na máquina virtual Ubuntu, né? Beleza. Aqui eu vou colocar só 1 GB para essa máquina, criar um disco agora. O arquivo é esse VDI que representa o disco, dinamicamente alocado. Colocar um HD aqui de 20 GB para o Linux. Beleza, inicializei a máquina, né? Esse processo eu já havia feito antes aqui, viu gente? Estou repetindo porque deu erro na instalação, né? Aqui eu vou adicionar o Linux, ele já está até no caminho aqui, ó. Eu vou adicionar o 16.04 Server, é a opção que eu escolhi aqui. TCI 386. Talvez isso aqui também possa ser um problema, tá? Não sei se possa ser, se aquilo ali possa ser algum problema, porque normalmente é 32 bits, mas não vejo problema não. O software 32 bits funciona em processadores 64 bits, né? Então eu acho que não é isso não, mas vamos tentar aqui. Aqui deixa eu dar um zoom, né, nessa tela aqui, só para vocês ficar melhor para vocês. Visualizar. Isso, 150, beleza. Aqui eu escolhi português Brasil para ficar mais fácil. Beleza. Aqui ele só fala que a instalação, ela para a língua portuguesa, ela vai ser misturada. Tem hora que vai ter coisa em português, tem hora que vai ter coisa em inglês.
Aí ele pede para detectar meu teclado, que ele é o Português Brasil. Pessoal, qualquer comentário aí, fica à vontade, tá? Fazendo mais rapidinho aqui, porque na hora da criação da aula, eu acho que não... Depois vocês podem acompanhar, né? Pausando, né? A videoaula, não tem problema não. Até agora eu não fiz nada, né? Só escolhi a língua, né? E o teclado, que é Português Brasil. Pede o nome da máquina, eu vou colocar aqui server -CESA, igual a gente já havia falado. Nome completo, vou colocar César Couto. Nome do usuário, vou colocar César só. A senha para o usuário, vou colocar uma senha fraca aqui, 1, 2, 3, 3, 2, 1, só para andar rapidinho. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Beleza. Então, ó, senha fraca, ele pergunta, sabe que é fraca, eu deixo. Não vou encriptar essa pasta pessoal. Aí ele vai obter dados aqui da rede. Aí ele pergunta se o time zone é de São Paulo, né? Vou colocar aqui sim aqui. Aí eu vou usar o disco inteiro, não vou configurar esse LVM. Beleza, selecionei o disco. Aqui são as partições. Ele pergunta se eu tenho certeza. Senão eu vou excluir, porque ele cria duas partições, né? O ext4 e o swap. Ele demora um pouquinho nessa parte aí, né? Beleza, deixa eu retomar aqui. Então, ó, eu tenho aqui o endereçamento, o espaço de endereçamento, tem o contexto de software, o contexto de hardware e o programa. Então, o processo, na verdade, isso aqui tudo, tá? Então, o programinha não, o processo é mais do que só o software, porque esse contexto que o sistema operacional usa e o espaço de endereçamento o sistema operacional usa também, né? Aqui, ó. Ele define, processo pode ser definido como um programa em execução juntamente com o seu contexto e suas áreas de dados, código e pilha. Pilha, código, dados é o que está dentro do programa. Vou dar só um exemplo aqui do que seria essa pilha. É mais ou menos assim, ó. Então, vou abrir um softwarezinho aqui que até fiz de preparando para essa aula, que é o P6 aqui, ó. Esse P6, mostrando ele aqui para vocês, deixa eu colocar na perspectiva mínima. Que, ó, esse programa aqui, o que ele faz, né? Ele é um software que chama a função soma. A função soma, ela está definida aqui em cima, tá? Aqui no alto. Essa função, dentro dela, eu chamo ela passando o valor de x mais 1. O que que o software faz?
ele vai empilhando essas chamadas, né? E se você observar, esse programa é um programa com erro. Por que ele é um erro? Ele é um programa com erro? Porque não tem limite. Ele sempre vai chamando, porque olha pra você, ele nunca termina de executar, porque na hora que chega aqui, ele chama soma de novo. Aí depois passando o valor mais um, né? E sempre faz essa chamada de soma passando o valor mais um. Então, o que isso acontece? Acontece que você vai acumulando valores. Se eu passar, por exemplo, 1, depois eu vou acumular o 2, o 3, o 4, o 5, e vai chegar uma hora que eu vou estourar a pilha. É isso que acontece. Então, pilha seria isso. Então, nesse contexto de software aqui que ele está descrevendo, né? Processo pode ser definido como sendo um programa em execução juntamente com o seu contexto e suas áreas de dados, que são os valores das variáveis, o código, que é efetivamente as instruções, e a pilha. A pilha seria isso, nesse contexto aqui, né? Beleza. Então, o processo é isso, né? Então, nossa, hoje está difícil, viu, gente? Vocês estão ouvindo o barulho de uma moto aí ou não? Deixa eu retomar aqui a apresentação. Véspera de feriado, né? Mais difícil. Eu voltei aqui no Linux. Vou retomar a apresentação aqui. Beleza. Aí ele parou nessa tela aqui. Essa tela aqui é a tela de proxy. Eu não uso proxy na minha rede. Então agora ele vai realizar essa configuração aí, ó, do apt, que é o software de instalação, né? Sem atualizações automáticas, quero finalizar o mais rápido possível. Nem esse OpenSSH eu vou instalar, depois se precisar eu instalo ele. Continuar, quero o mais rápido possível aqui para a gente não ter problema. E vou pedir para instalar o Groove, porque eu acho que pode ser o Groove, né? Se não, o problema está naquela... Essa versão que eu tenho aqui não é uma versão 64 bits e está dando algum conflito aqui na minha máquina, algum problema, mas vamos esperar para ver se é isso. Ele sempre está apontando o i386, tá vendo? Esse i386 indica processadores antigos. Pode ser alguma coisa relacionada a isso. Oitenta e 89%, beleza, vamos ver. Limpando. Esse é instalando um carregador de inicialização, que eu acho que pode ter sido meu problema, né? Instalar é esse que eu quero, sim. Não sei se seria isso, mas vamos...
a instalação completa. Agora ele vai reinicializar, né? Vamos ver se vai dar certo. Ele pede o Ubuntu. Pode ser, né, galera? Aí, ó. Agora ele já ligou o Linux, né? Ele já acionou o Linux aqui, ó. Então aquele... Pronto, instalei. É isso que é o Linux. Essa tela aí. Uai, César, e aí? Eu sou acostumado com mouse? Não, no Linux você nem usa mouse, não. Aí como é que eu logo aqui, né? Ah, beleza. César, a senha 123321. Pronto, tô logado. Ah, os meus arquivos. Dou um ls aqui, ó. Não tem nenhum arquivo meu. Esse ls é para listar os arquivos, né? Aí eu quero criar um programa, fazer alguma coisa nesse cara, né? Aí eu vou usar aqui, ó, esse sudo é para eu ter a permissão de administrador. apt get update é para eu atualizar o meu software que instala outros softwares. Vamos ver se ele vai funcionar. Ele está conectando aqui, vamos ver se vai dar certo, ó. Ele leu os pacotes, beleza, ele atualizou, tá pronto. Agora eu posso instalar. E eu vou instalar um software, por exemplo, que eu vou precisar aqui, que é um software. Deixa eu só pegar o comando dele aqui, ó, que é o GCC. Deixa eu pegar um softwarezinho aqui que eu vou instalar ele nessa máquina. Deixa eu abrir aqui, beleza. Então, ó, install GCC no Ubuntu. Aí ele vai me explicar aqui como que eu faço, né? Ó, para você instalar no Ubuntu, você tem que digitar isso aqui, ó. Sudo apt get, pode ser, eu estou usando apt get, tem um apt e o apt get que é a abreviação um do outro aqui. Eu tenho que colocar esse build essential aqui, ó. Ó, sudo apt-get install build, que é o que eu preciso, traço essential. Beleza. Aí aqui ele pede, você quer continuar assim? E agora ele faz a instalação para mim do software que eu quero. O Linux é isso, o tempo todo. Por isso que eu falei, Tainá, no início, que você precisa de ter internet para ele, entendeu? Porque senão você não faz nada. Porque imagina aquela tela preta ali, igual a gente fez, né? Ia ficar igual o MS-DOS. Mas ele é igual ao MS-DOS. Ele é igual ao Minix 3, que é esses dois que eu mostrei para vocês, né? Aí agora, ó, o GCC já está funcionando, ó lá. Aí agora eu vou instalar um cara que é para eu editar texto, tá? Então eu vou dar, senão eu não consigo editar nada. Então eu vou dar um sudo apt-get install nano, que eles chamam o software. Aí ele já está instalado, beleza. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer nano, o nome de um arquivo, programa 1.c, por exemplo. Aí ele abre essa tela aí, ó. Aí agora eu tenho que codificar nela, né? Então, ó, isso é o Linux, é assim que funciona, não tem editor de texto top. Então eu vou dar aqui, ó, include stdio.h, né? int main, abri e fechei, que é o meu programa em C, né? Esse programa aqui, ó, return 0. Ah, não, mas eu quero imprimir algo na tela, César. Então, beleza, quero imprimir algo na tela, né? Então, eu vou colocar aqui um printf. Beleza. Então, o nosso hello world aí, né? Beleza. Pronto. Aí aqui agora, ó, ele tem embaixo, ele mostra pra mim aí, ó. Gravar, eu tenho que dar um Ctrl O.
Nome do arquivo para gravar, p1.c. Beleza, escrevi. E agora eu dou um Ctrl X para sair. Pronto, saí. Aí agora eu posso, ó, gcc p1.c -o p1, que é meu programa, né? Ele compilou. Agora eu vou executar meu programa. Para executar lá no Linux é diferente do Windows. No Windows é assim, para executar no Linux você tem que dar um ponto barra. Primeiro você tem que dar um ponto barra e depois o nome do programa. Olha lá, ó. Ele executou e mostrou aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui de ladinho aqui, ó. Tá assim, ó, Hello World, né? A CEMIG não tá querendo deixar eu ver, não, César. A energia já caiu umas vezes aqui. Ah, é? Qualquer coisa eu assisto depois a aula gravada. Não, beleza, tá gravando aí, mas é só para mostrar para vocês que tá aí, o Linux é isso, né? Então aqui, ó, um clear aqui, beleza, tá lá, ó. O Linux tá esperando você digitar os comandos lá, né? É isso, o Linux é isso, é essa tela preta aí. Você não tem interface, não tem nada, né? Então beleza, criei um programa, um editor de texto, né? Você pode usar no Linux. Mas aí por que você fez isso, César? Porque eu queria mostrar para vocês um programa no Linux. Por exemplo, quero ver no Linux os processos. A gente está estudando processos, né? Aí, ó, dou esse top aí, ele mostra os processos que estão em execução na máquina, né? Então esses são os processos. Eu vou ter que diminuir um pouco a escala aqui. Ó, esses que são os processos que estão em execução, né? Eu posso no Linux também criar vários terminais, né? Eu posso aqui parar a execução aqui, ó. Se eu não me engano, deixa eu ver se peraí, como é que eu crio? Eu tenho que procurar aqui rapidinho, deixa eu lembrar. Aqui, ó. Abrir terminal Linux. Ctrl Alt T. Então eu posso vir cá, né, no Linux. Vou dar um Ctrl Alt T. Não deu. Ctrl Alt T. Não. Não, isso aqui não é esse aqui não. Eu quero. Aqui tem várias formas, né? Mas eu quero é lá no. O que eu quero é esse aqui, ó. Abrir TTY Linux. Ctrl Alt. O atalho é Ctrl Alt F1. Vamos ver se vai dar. Ctrl Alt F1, Ctrl Alt F2 e assim sucessivamente. Tá. Então beleza. O problema aqui é que eu tenho que apertar no meu teclado aqui, o F1, eu tenho que apertar Ctrl Alt FN F1. Não deu não. Tá difícil, viu? Aqui ó, F2. Isso, aqui ó, F2, F3. Beleza, então eu posso ter vários terminais, né? Então, o que eu quero dizer com isso aqui, ó? Então eu vou criar o meu programa. Então eu vou editar meu programa e vou colocar ele para ficar em loop infinito. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Então eu executei, eu tenho um processo, né? Tá aqui no Linux, beleza? Então ele só faz isso, ele fica em loop infinito. O Hello World nem vai passar, né? Então eu vou dar aqui, ó, vou gravar, Ctrl U para gravar. Não, desculpa, para gravar é o Ctrl O. Não, para gravar é. Não, peraí, o que eu fiz aqui?
Ele está falando que o comando é desconhecido. Agora deu certo, não sei porquê, agora deu certo. Então escreveu Ctrl X, beleza. Vou compilar esse programa aqui de novo, ó. Beleza, compilei e agora eu vou executar ele aqui. Então para executar é ponto barra o nome do programa, né? Ó, tá executando aqui, né? Aí eu vou lá no Ctrl Alt aqui, ó, F2 e vou logar também, né? Então eu tenho outra versão do Linux. Opa, errei a senha. Então, César, e eu tô logado aqui nesse terminal aqui. Beleza. Aqui também eu posso executar aquele programa, né? Se eu der um top aqui, ó, os processos. Então aqui, ó, aqui me mostra que o P1 está sendo executado, ó, pelo meu programa. Vocês conseguem enxergar daí que tá o P1 aí? Aqui assim, ó, nessa linha aqui assim, ó. Tô mexendo com o mouse aqui, ó. Vira aí P1 escrito. Beleza, Sim. é aí que está sendo executado. O top é que ele mostra os processos que estão sendo executados, né? Então o meu P1 é um processo, né? Aí beleza, então eu vou mudar, agora eu vou chavear, né? Então eu vou sair daqui e vou executar de novo. Beleza, então eu vou abrir um outro terminal aqui, que é o F3, vou logar e vou dar um top. Agora lá, eu tenho dois P1s sendo executados. Vira aí? Que era isso que eu queria mostrar para vocês, que são os processos em execução no Linux, ó. Dois P1 sendo executados, né? Olha lá, um já tem 1 hora e 1 minuto e 25, né? O outro tem 15 segundos, né? E vai aumentando o tempo aí, ó. Aí aqui mostra quem que é o usuário, dono, né? Quem que é o usuário? O César. E aqui mostra quem esse PID. O que é o PID? É o Process ID. Mas César, por que você está falando isso, né? Porque aqui na apostila ele fala exatamente isso, ó. Se eu compartilhar aqui agora, eu vou voltar, deixa o Linux aberto aí. Eu vou retomar aqui o meu compartilhamento, né? Então, ó, na minha apresentação aqui, então eu vim aqui, processo, beleza, tranquilo. Aqui, ó, contexto de hardware. Eu vou voltar aqui no contexto de hardware ainda, tá? Mas no contexto de software, que é o que a gente está vendo ali, eu tenho a identificação do processo. Cada processo criado pelo sistema recebe uma identificação única, representada por um número, que é esse PID aí, ó, Process Identification. Então, na hora que eu pego aqui no Linux, isso é o contexto de software, né? Então, quando eu pego aqui na execução dele, retomar aqui a apresentação, então na execução dele, eu tenho aqui o PID, ó, nesse caso ali é o 6748, 6792, né? Então quem é o dono dele é o PID, né? Essa aqui é a ideia. E eu tenho também, né, outras informações, né, que é, por exemplo, a identificação do usuário que criou ele, né? Quem criou ele, o proprietário desse cara. E aí eu falei com vocês que um processo, por exemplo, P1 pode criar outro processo, né? Então, como exemplo, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um código aqui. Olha que interessante, ó. Vou programar aqui um código, outro programa, tá? Esse P2.c aqui. Nesse P2.c, o que eu vou fazer? Eu vou dar um include na biblioteca stdio, que é a que eu uso, né? .h, beleza. Vou dar um int main aqui.
Abri e fechei, tranquilo. Podia ter feito uma cópia daquele arquivo lá, né? Return 0, beleza, meu programinha tá aí bonitinho, beleza. Aí aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar aqui um IO1, beleza. Só que aí, aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um IO1 não, eu vou dar um Hello World, Hello só, mais curtinho. E eu vou usar uma chamada de sistema, a gente já viu chamada de sistema. Printf, deixa eu colocar aqui, né? Dá só o hello para ficar diferente do outro. Vou pôr um barra in aqui para ter uma quebra de linha. Beleza. Então eu tô com esse hello aqui, beleza e tal. Só que antes aqui eu vou dar uma chamada numa função chamada fork. O que é fork? Fork serve para eu criar um novo processo. Deixa eu ver se vai dar certo. Eu não testei não, viu, gente? Vamos tentar aqui, ó. Gravei, saí. Agora eu vou compilar esse programa que é o P2.c -o. Vou gerar o executável aqui que é o P2. Aí ele fala, ele deu um warning aqui. Vamos ver se ele vai rodar, se ele deu certo, né? Eu não sei se você está enxergando, olha, por que apareceu hello duas vezes? Porque o meu processo criou um outro processo chamado hello, sabe? Então ele imprimiu o hello duas vezes, é como se um processo tivesse chamado outro processo, né? Então aí beleza, César, mas não, explica melhor. Então vamos lá, ó, top aqui. Só tem o P1 executando, os dois que eu deixei lá nos terminais. Eu abri 3 terminais, né? Se eu voltar para eles aqui agora, ó lá, o F1 está executando aqui o P1, o F2 é o que eu tô, né? Não, eu tô executando também, e o que eu tô é o F3. Então Ctrl Alt F3, beleza. Então o que eu estou agora é eu estou com os dois executando. Eu vou dar um Ctrl C aqui, né? Beleza, aí eu vou agora mudar o meu programa. Eu vou alterar e aqui eu vou dar um fork, mas na hora que eu der um fork, ao invés de eu finalizar, eu vou dar um while true para ficar em execução, né? Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Beleza, Ctrl O. Salvei, Ctrl X, tá, beleza, agora eu vou compilar esse programa, compilei, ele deu um warning ali, não sei porquê, mas ele funcionou, e eu vou executar aqui esse programa, beleza, esse programa está em execução, agora eu vou abrir um outro terminal, vou logar de novo, o Linux é multi-usuário, né, multi-sessões, né. Beleza, e agora eu vou dar um top. Olha lá, quantos P2 que está sendo executado? Vê se vocês conseguem identificar. Ó. Eu abri só um P1. Só um P2, só um P2. Mas tem 2 P2 sendo executados, né? Por quê? Porque um processo pode criar outro processo. Depende da instrução que o programador der, né? Então, nesse caso, por exemplo, o fork, que é um comando que eu dei, criou um outro processo. Então, P2 ficou com 2 processos. Eles têm IDs diferentes, ó. Um é o 6697 e o outro é o 666748. Então, não é só o programador, não é só o usuário que cria processos. O próprio software pode criar outros processos, né? Essa que é a ideia. Você pode ter N processos sendo executados. Estou dando um exemplo aí. P1 e o P1 eu executei ele 2 vezes. O P2 eu executei só uma vez. Mas dentro dele tinha uma chamada de sistema que criava um outro processo.
né? Então eles estão em execução, né? É isso, essa que é a ideia de um processo, né, poder criar outro processo. Deixa ele executando aí, deixa eu retomar aqui o compartilhamento. Vamos voltar aqui para o nosso contexto, né? Então, ó, o processo também possui a identificação do usuário ou do processo que o criou, né? Porque você pode ter um processo criando um processo. A identificação faz parte do contexto de software. Cotas também faz parte, que são os limites que o sistema operacional dá para cada processo. Quantidade de memória, por exemplo, né? Quantidade de arquivos que podem ser executados, isso são as cotas. E também faz parte do contexto de software os privilégios. O que aquele cara pode executar, o que aquele cara pode fazer. O SO é que define. Então, o contexto de software, ele é baseado em identificação, cotas e privilégios, tá? Essa que é a ideia aqui da apostila. Voltando para o contexto de hardware, então eu expliquei lá o contexto de software. Agora explicando o contexto de hardware. O contexto de hardware armazena o conteúdo dos registradores, além dos registradores de uso específico, como o Program Counter, que é um registrador que todo processador tem, e o Stack Pointer. Não sei se vocês lembram, lá na aula de algoritmos, a gente tinha esses dois registradores lá ilustrados naquela memória, naquele mapazinho ali à direita, que é o Program Counter. Lá tinha outro nome, ele não era PC não, tinha um outro nome lá. E o Stack Pointer, que é o SP. O SP era SP mesmo. E o registrador de status, que é aqueles registradores que você dava jumper ou não, né? Então todo processador tem esse conceito. Isso é o contexto de hardware. O de software, volta a falar, é a identificação, as cotas e o privilégio. Beleza, mas como que funciona aqui? Para que serve esse contexto de hardware? O processo A está sendo executado. Beleza, aqui ó, que mostra ele em execução. Aqui está o sistema operacional e aqui na terceira linha está o processo B. Qual é a função do sistema operacional? Suponha que eu tenho dois processos só, mas a gente sabe que num sistema operacional real, olha quantos processos que eu tenho, né? Vocês viram aí, aqui pelo menos o Linux aqui tem pelo menos, pelo menos uns 70 processos, esse Linux, eu contando rapidamente aqui, tá? Que são os processos dele, né, do kernel dele. Isso é muito interessante aqui, eu vou ter que mostrar para vocês. Por isso o pessoal gosta de Linux para questão acadêmica, né? Eu vou retomar a apresentação aqui e mostrar para vocês. O Linux, ele é um SO mais levinho, não sei se vocês lembram lá no Windows, a gente tinha mais de 200 processos, né? O Linux, ele tem lá o básico, é claro que eu posso instalar uma versão dele com muita coisa, né? Mas olha aqui, ó, vou retomar a apresentação aqui, ó. Olha lá, ó. Tem uns 4, o meu aí, ó, tá sendo executado, ó. Vou mostrar para vocês. Os meus 4 processos estão aí. Quais são os 5 processos do César? O top, que é esse programa que mostra os processos, né? Ele é o que está sendo executado. Eu tenho o P1, que eu executei 2 vezes, e o P2, que eu executei uma vez, mas ele criou um outro P2. Então esses são os processos do César, né? Aí tem os processos que o proprietário é o root, ó. Qual que é o primeiro processo que existe, né? Que é o número 1. Esse cara aí chama systemd, ó. Esse cara aí, fala assim, o que é o kernel do Linux? Fala assim, o que é o kernel do Linux? Ele começa por um software. Qual que é esse software? Systemd, né? Esse é o cara. Quer ver se eu pesquisar aqui na internet aqui, ó? Systemd Linux.
systemd é um sistema de inicialização composto por um conjunto de programas executados em segundo plano. Esse que ele está falando, daemon, é esses que executam em background, né? Então o systemd aqui, ele é o primeiro processo, ele é o número 1, é o que tem um process ID número 1. Aqui ele está me vendendo um livro aqui, Deus me livre, sai para lá, só. Vou ver aqui, ó. Aí ele fala, ó, atualmente a maioria das distribuições Linux utilizam o systemd para boot. Então, o boot aí foi dado pelo systemd, né? Então, ele é o primeiro processo em execução aqui no Linux, ó. E eu não tenho muitos outros não, ó. Olha lá, ó, eu vou do 15 aqui, ó, vou até o 15. Aí aqui eu vou até o... Aí aqui começa a mudar, olha para vocês verem. Aqui eu vou até os 60 aqui, parece que vai de boa. 61 ali, depois ele passa para 64, 78. Então aqui não tem muito processo não, ó. Veja só, ele tem outros do César aqui também, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, eu tenho um top que agora eu fiquei na dúvida desse processo, não, é porque aqui é 6867, não. Por que esse meu, agora eu fiquei na dúvida aqui, por que esses processos aqui, ó, eu tenho um processo aqui, quer ver, ó, que é esse... não, né? Não, é o 6865, ele só está mostrando ele aqui no lugar. Até a hora que ele mostra ele aqui, essa ordem aqui, eu não sei qual que é a ordem que ele está colocando não, tá? Não sei qual que é a ordem, eu acho que é alguma ordem de prioridade, deve ser. Aí tem hora que ele, por isso que tem hora que ele sai, tem hora que ele não sai, né? Esse chaveamento aí, aqui, olha para você ver o tanto que esse Linux ilustra a aula, né? Tá vendo que toda hora tem um processo sendo executado? Essa troca de ordem aí é o que o sistema operacional faz, né? É isso que está sendo, que a apostila está na teoria explicando ali, e o que está acontecendo na prática aqui, que é essa troca de quem vai executar a CPU, né? Entendeu a ideia? Então ele fica o tempo todo ali, ó, saindo, voltando, definindo as prioridades de quem que está aí executando, né? E o que é interessante é que o Linux não são muitos processos, né? Tem, ó, cada um processo aí, ó, né? Por exemplo, posso matar um processo, né? Vou pegar esse cara aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Eu falei... César, vê se essa distribuição sua tem o comando PS, pronto-socorro. PS? Que aí ele fica quieto. O PS fica. Vamos ver aqui. Só PS. Aí ele coloca... tá, aí deu. Então põe PS espaço XUA. PS espaço XUA. Aí ele mostra aqui todos, né? Isso. O top é porque tem... É o que está gastando mais processamento no momento. No momento, né? Entendi o que é o top. Beleza. Então tem esse comando aí também. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, ó. Aqui tá, só porque aqui tá fácil de mostrar. Vou escolher um processo aqui qualquer. Eu vou pegar o systemd, tá? Que é o que está consumindo mesmo. E eu vou matar esse processo. E vou ver o que vai dar. Vamos ver. Para matar o processo, eu uso esse comando aqui, ó, kill de matar mesmo. Se eu der um kill aqui, ó, ele vai pedir para mim um número do processo, né? Eu vou dar um kill 1, que é o systemd. Ele não deixa, tá vendo? Eu matar esse processo.
Ah, não, César, então mata o seu lá, os P, né? Ah, beleza, vou matar aqui, ó. Então, ó, tem uns P1, P2, né? Vou até anotar esse número aí, ó, 6697, que é os meus, né, que eu quero matar. Então, eu vou fechar ele ali. É o 6814, 6813, 6748, 6697. Então eu tenho esses três processos aqui que eu quero matar, né, no Linux. Então vamos lá, kill, vamos sair aqui, kill 6814. Então, ó, tô falando, sistema operacional, fecha esse processo. Fechei, né? Agora ele não vai mais incomodar não. O outro é o 6813. Fechei. O outro aqui é o 6748. Fechei. E o outro é o 6697. Fechei. Beleza. Agora eu vou dar o top de novo, né? Olha lá, eles não estão lá mais, né? Só tá o top meu mesmo, que eu estou executando, né? Eles não estão lá mais na ordem, né? Ah, César, mas você não tem como matar o systemd, não? Ah, eu vou tentar, eu sei que ele é um 1. Aí, para isso, eu vou usar um comando de administrador, que é esse sudo aqui, tá? Então, eu vou dar um sudo kill 1. Ele vai pedir a senha, eu vou dar 1, 2, 3, 3, 2, 1. Matei. Mas ele tá lá. Não consegui matar porque ele não aceitou matar. Ele até deu certo ali, mas ele não aceitou não. Né, olha lá, ó. Ele não morreu, não aconteceu nada. Esses do kernel, eu acho que eu não tenho permissão para poder matar, sabe? Eu não tenho essa permissão de finalizar eles, né? Aqui deve ter algum lugar que fala que eu não posso matar, né? Então, esse é um exemplo aí de processos, de fork no Linux. Então, o Linux ele é interessante para estudar sistemas operacionais por isso, né? Mas no Windows eu também consigo, né? Como é que eu mato um processo no Windows, né? Aí a gente já sabe aqui, ó, gerenciador de tarefas. Dá pra matar pelo task kill também, né? Task kill que chama? É, no CMD lá. Pronto. Aqui tem um task kill? Sim. Tudo junto, isso. Não, faltou um K. Deixa eu ver se eu tô enxergando direito. Ah, tá. Tá, deu certo aí. Task kill. Aí vamos pegar aqui. Beleza, mas aí aonde que eu tenho o ID do processo aqui? Eu não tenho, né? Aqui, ó. Pode colocar por nome. Você põe /im e o nome. A Você IM é matou o pelo nome? Explorer. Não, mas vamos fazer o seguinte aqui então, só pra gente entender isso melhor, eu quero o ID dele, quero fazer pelo ID. Eu vou baixar um softwarezinho aqui, ó, ele pro Windows que chama Process Explorer. É da própria Microsoft mesmo, tá? Que eu acho que esse cara aqui, ele tem um, vou salvar aqui, ele tem um o que aconteceu aqui, meu pai?
Aqui, ó, vou executar ele aqui. Ele tem um PID. Ou quem que foi que deu a ideia aí? Do Task Kill? É, Fui eu, Newton. foi o Newton, né? O Newton. Aqui, ó, ele mostra, tá vendo? Aí eu vou pegar quem tá dando sopa aqui, ó. Esse MySQL meu aqui, ó. O Workbench tá dando sopa aqui. Então, ele é o... Deixa eu ver aqui. Aquele aqui, ó. Ele é o processo 12980. Não é isso? Então, beleza. Então, ó, task aqui, o Newton 12980. Ah, não, deve ser barra PID, né? Que tem que colocar, né? Isso. Barra PID. Não, PID, isso. Beleza, o que que ele fez aqui, né? Ele fechou o meu... Vocês viram aqui? Tinha um MySQL aqui. Então, olha que interessante aqui, ó. Pegar, por exemplo... Olha, eu tô com o Notepad++ aberto aqui, ó. Esse Notepad++, ele é o 11496. Tá aqui, ó. Então, eu vou pegar ele, 11496. Ô César, interessante que ele não mata, ele manda o sinal para ele ser morto, né? Ele envia. Ah, entendi. Mostra o barramento. É engraçado demais isso aí. Ele manda matar, né? Só. Ele não mata. Ele é igual... Isso. Aí, quem vai preso é o outro. Mas não, isso aqui não deu certo não, porque... Ah, é porque ele travou aqui, ó. Ele mandou matar, o SO matar, mas ele travou numa interrupção, né? Porque tem um cara aqui, ó, que... Agora ele fechou. Ele travou numa interrupção ali, né? Mas é isso mesmo, ó, que ilustra bem, né? Então, a apostila... ela está falando isso e nós estamos explicando isso aqui tudo em termos práticos, né? Por exemplo, aqui, ó. Então, essa tabela aqui, ela pega o que é o processo. O processo é isso aqui tudo, ó. Essa imagem ela é bem ilustrativa, ó. Eu tenho um contexto de software que é o PID, que nós acabamos de ver. Tem a prioridade de execução, data e hora da criação, tempo de processador, cotas e privilégio. Isso é o contexto de software, é o que o top mostra, né? Ou o que o gerenciador, ou o que esse cara aqui mostra, né? Isso aqui é o contexto de software, né? O Process Explorer está mostrando o contexto de cada processo, né? De cada processozinho, contexto de software. Você tem também o contexto de hardware. Esse a gente não vê. Por quê? Porque é a situação interna ali do processador. Os registradores, esse program counter, o stack pointer e o registrador de status. Isso é o contexto de hardware, que está mais longe de nós aqui, estudantes de SO, né? E o espaço de endereçamento, esse Process Explorer, é que ele não está falando as posições de memória, não. Ele só está falando da quantidade de dados privados de cada processo. E eu imagino que esse working set aí seria dados de instruções, né? É basicamente isso aqui, mas ele não mostra endereçamento não, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de memória nesse software aqui.
muito provavelmente, né, o Newton, aqui ele deve, peraí, opa, fiz besteira aqui, meu pai. Ele deve chamar aquele task kill lá, né? Sim, acho que sim também. Eu imagino que sim, né? Mas aqui ele não mostra especificamente de memória não, então não daria para ver, gente. Eu não estou conseguindo ilustrar esse contexto de hardware aqui para vocês, porque está muito distante do software, né? do SO, do Windows aqui. Então, mas eu sei que um processo tem esse contexto de hardware, né? E tem também os endereços de memória ligados, né, ao processo. Esse bloco de controle do processo aqui, o sistema operacional utiliza uma estrutura de dados chamada bloco de controle de processo, que é esse PCB. A partir do PCB, o sistema operacional mantém todas as informações sobre o contexto de hardware, contexto de software e espaço de endereçamento. Então, o PCB é onde ele armazena as informações do processo. Os PCBs de todos os processos residem na memória principal, em uma área exclusiva do sistema operacional. Os PCBs é isso aqui que está sendo mostrado por esse Process Explorer, né? Só que a parte de informação de hardware não está aqui, né? O tamanho dessa área geralmente é limitado por um parâmetro do sistema operacional. O tamanho dessa área é limitado por um parâmetro do sistema operacional que permite especificar o número máximo de processos possíveis de serem suportados simultaneamente pelo sistema. Então, só fazendo uma comparação aqui, eu estou com o Linux numa outra máquina que tem lá em torno de 70, 80, talvez 90 processos no máximo. E eu estou com o Windows nessa outra máquina aqui, mostrando para vocês, né, que eu tenho aqui aproximadamente 249 processos sendo executados. Né? Cada processo tem um estado. Se um processo está ativo, ele, de acordo com a leitura aqui desse autor, você tem esses 3 estados aqui, que é apto, aí ele fica executando e volta para apto, executando e volta para apto, ou ele pode ir para bloqueado. Processos em bloqueio, o que seria isso? Um processo no estado de bloqueado ou espera, aguarda por algum evento externo, por algum recurso para prosseguir. Então você tem esses 3 estados. Apto é porque ele está pronto. Se ele está apto, é o sistema operacional que vai definir se ele vai executar ou não vai executar. Né? Isso é o SO que define. E aí, hora ele vai estar executando, hora não vai estar executando. Isso são os estados do processo. Somado a esses estados, você tem estados de criação e destruição, que foi o que a gente fez. A gente criou um processo via fork, ou chamando o processo, que é por meio desse loader aqui, né? Para um processo entrar na fila de aptos e aguardar a sua vez, é necessário que seja criado pelo loader do sistema operacional. Primeiro, o sistema operacional deve alocar a memória para esses caras. Então, essa criação consiste em alocar a memória para o processo, né? Em seguida, o programa deve ser transferido da memória secundária para a principal. Então, eu pego ele do HD e jogo ele para a memória principal, né? Isso tem que ser feito. Por último, eu tenho que criar um PCB, né? O PCB é criado para aquele processo, né? Então, esse processo de loader seria isso aqui, né? Eu tenho aqui, ó, por exemplo, P1 aqui. Um software que eu tenho aqui, né? Aqui, ó. Vou entrar aqui, peraí, CD.
Eu acho que é o P7 que eu chamei ali, né? Não é P7 não. Qual que é o programa que eu criei aqui? P7. Ah não, esse P7 aqui não funciona não. O fork, que é aquele programa ali, aquela chamada de sistema, elas não funcionam para Windows, ela só funciona para Linux, tá? Que é para criar um outro processo. Deixa eu compilar aqui o P7 aqui. Beleza, P7. Beleza, deixa eu colocar só para ele ficar executando aqui um while true, né? Que é o while 1 ali. Então, tudo isso será feito para esse processo aqui, ó. Eu criei um processo e agora estou executando. Beleza, está executando, né? Então aqui, ó, vai ser criado. Vamos ver se a gente acha ele aqui nesse P1 aqui. Eu não sei se vai achar. Aquele aqui, ó. P7.exe que está sendo executado, né? O PCB para ele foi criado, né? Esse processo ele entrou nessa lista de estados aqui, ó, mais completa, né? Aqui, ó, criação, aí que é criar o PCB para ele, que é a informação de hardware e software. Aí ele está apto, ele está executando. Pode ser que ele seja bloqueado se ele tiver em busca de algum recurso, esperando algum recurso. Pode ser que ele volte para apto, aí ele fica nesse ciclo aqui, né? Até que chega um momento que eu vou destruir esse processo, né? Então, como que eu destruo? Aí eu posso vir aqui, Ctrl C, destrói o processo, né? Que está sendo executado. Ou então eu posso matar ele aqui via gerenciador de tarefas, né? Então, nesse caso aqui, eu vou matar esse processo aqui. Então, matei ele. Aí, ó, ele parou de executar, né? Que é o que nós estamos fazendo, né? Que é essa destruição aqui, né? Então, isso é o status do processo. Quando um processo é finalizado, todos os recursos do processo devem ser desalocados e o PCB deve ser eliminado pelo sistema operacional. Então, o PCB que contém as informações de contexto de software e hardware, ele é eliminado. Aí você tem aqui as transições de estado, né? Entre, por exemplo, para ele sair de bloqueado, você tem que ter uma ocorrência de um evento de interrupção aqui, né? Executando, aí você tem uma chamada de sistema. Essa chamada que eu dei, ele vai para o bloqueado, né? Então, quando você tem uma chamada de sistema, você vai para o bloqueado. Aí aqui, ele fazendo aqui entre apto e executando, aí é de forma aleatória, né? Na verdade não é aleatório, existe uma sequência, depois a gente vai ver isso com mais detalhe, entre apto e executando. Término é quando você finaliza o software, né? Basicamente isso que está sendo explicado aqui. Aqui, ó, ele tem um outro conceito, né? Um processo no estado apto ou bloqueado pode não se encontrar residente na memória principal. Então, às vezes a memória está pequena, o processo está apto para executar, mas ele está na memória secundária. Essa condição ocorre quando não existe espaço suficiente para todos os processos na memória. E parte do contexto do processo é levada para a memória secundária. Então, o PCB ali, ele é levado para a memória secundária. Uma técnica conhecida como swapping retira o processo da memória principal e o traz de volta, seguindo os critérios de cada sistema operacional. Então, ele manda ele para a memória secundária, deixa ele lá, depois ele volta. Isso acontece quando você tem mais processos, né, do que memória disponível. Então acontece uma técnica chamada swapping.
Aí eu fiz muito rápido ali na hora da instalação no Linux. Na hora que eu instalei o Linux, ele criou duas partições, que é a ext4, que é o sistema de arquivos dele, semelhante ao NTFS, o FAT do Windows. E criou também uma área de swap. Essa área de swap, essa partição que está no HD, é exatamente para o Linux fazer isso aqui, ó, esse swapping. Então, é ali que o Linux trabalha, é ali que o Linux funciona. Então, na hora que vocês estiverem instalando o Linux, pode usar esse Linux Server aqui que eu coloquei, sem problema. E observarem lá mais atentamente a parte de criar a partição, ele cria duas partições lá. Uma partição é para ter o HD mesmo e uma partição é para swap. E aquele swap que ele cria lá, de aproximadamente 1, 2 GB, seria essa expansão da memória RAM, né? Que é na memória secundária, que é no HD da máquina. Né? Isso que ele está querendo dizer aqui. Então, você tem esse processo aqui, né, de swapping também. O que seria o processo de swapping? Né? Você tem a criação, você pode colocar ele como apto suspenso. Né? O apto suspenso aqui seria em HD, né, na memória secundária. Né? E você também poderia colocar em bloqueado suspenso. Você poderia mandar o processo lá para swapping. Né? E aí, quando você quer executar, você torna esse processo apto suspenso apto, simplesmente apto, sem suspenso. E aí você executa. Né? Ficou bem explicadinho aqui essa questão. Né? O apto suspenso é um processo que está em memória secundária, ele não está na memória principal, ele está fazendo swapping. E com isso a gente acaba aqui o capítulo 5. Beleza, galerinha? Eu vou finalizar a gravação aqui para não ficar muito longo e eu vou tirar alguma dúvida agora, beleza? É isso.